Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Eu sou a Edi Pacheco e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a bolsa creche. Essa é a forma em que ela é mais procurada como bolsa para levar as roupas para a creche, onde fica tudo dividido. Porém, você pode utilizar em todos os nichos. Tanto nicho maternidade, nicho viagem. Gente, tem uma infinidade de opções. Pode ser usado aí como bolsa de mão, ou vocês vão ver aí mais para frente que tem também a alça transversal para carregar na lateral. E ainda tem esse suporte de alça para deixar muito confortável. Aqui a gente colocou como roupas limpas, sujas e diversos, mas durante a aula eu explico que se você quiser fazer até mesmo com mais compartimentos, 4 compartimentos ou com 2, vai ficar muito legal. Pode fazer um compartimento térmico colocando Etaflon, ou para viagem, pode separar aí higiene, feminino, esposo e esposa. Então, gente, tem uma infinidade e é só usar a criatividade. Os moldes custam apenas R$19,90 e eu tô deixando aqui na descrição para você adquirir. Basta você fazer o Pix e enviar pelo meu WhatsApp e a gente vai estar enviando os moldes para você. As matrizes utilizadas, elas são da Pri Bonasorte e ela é a nova coleção da Patrulha Canina para o Projeto Encanto, mas você pode utilizar aí de diversas formas, inclusive na bolsa creche. Tô deixando tudo aqui abaixo na descrição. Se você quiser assistir a essa aula incrível, vem comigo! Olá, seja muito bem-vinda à aula da nossa bolsa creche. Eu vou apresentar aqui para vocês todas as peças e os moldes. Se você tiver qualquer dúvida referente à impressão dos moldes, à confecção da peça, você pode entrar em contato com o nosso suporte, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Sobre a impressão dos moldes, é muito importante imprimir da maneira correta. Então, o molde, aqui ele está inteiro, mas ele vai vir em folha A4, que é o que a grande maioria tem. Então, ele vai sair em 2 folhas e aí você vai fazer a união certinho. Esse molde ele tem que ser impresso em tamanho real. Então, imprima da maneira correta, faça a união e aqui ele tem a medida onde eu cobri com a fita para você verificar aí o tamanho certinho. Não são muitas peças, eu vou explicar aqui sobre cada uma das peças. Aqui eu vou fazer a bolsa com 3 compartimentos, mas você pode fazer com 2 compartimentos, pode fazer com 3, igual a gente vai fazer aqui, pode fazer com 4 compartimentos. Então, use a sua criatividade e faça da maneira que você desejar. É simplesmente, durante a aula eu explico melhor, mas, Ed, eu quero fazer com 4 compartimentos. Então, por exemplo, aqui, ó, o fundo, ao invés de cortar 3 vezes, você corta 4. O canal do zíper, ao invés de você cortar 6, você corta mais 2. Então, vai ficar com 8. É só acrescentar uma camada a mais, mas aí eu explico melhor durante o vídeo. Inclusive, deram muitas sugestões. Por exemplo, aqui. Ed, por que tu não fala que pode fazer aí uma parte para alimentos? Então, a parte para alimentos dá até para colocar o Etaflon, tanto nessa parte aqui, quanto no fundo, quanto na divisão interna. Então, todas as partes que for para alimentos, como se fosse uma lancheira, você pode até colocar o Etaflon para ficar térmico. Então, aqui, ó, a gente vai fazer sujas, limpas e diversos. Você pode fazer sujas, limpas, higiene e alimentos. Pode até fazer 4. Então, usa a sua criatividade, porque a gente nomeou bolsa creche, porque como ela é mais chamada, mas isso aqui pode ser usado para vários nichos, inclusive o nicho viagem. Dá para separar ali para higiene, lingerie. Então, usem a criatividade e me marquem lá nos stories do Instagram, postem no nosso grupo do Facebook, para mim estar repostando aí as ideias e as inovações de vocês. Então, vamos começar aqui pelo corpo. O molde, ele está descrito aqui a quantidade de materiais que vai. Então, por exemplo, tecido principal 2 vezes.
Então, tá aqui 2 vezes no tecido principal, que eu tô usando aqui o sintético perolizado. Aqui, 2 vezes no EVA menor, 1,5 centímetro em volta tudo. Então, aqui a estrutura. Eu tô utilizando aqui o estruturador autoadesivo de 2 milímetros. Então, ele já vem com adesivo atrás. Ele é da Personal Art. Inclusive, todos os materiais que a gente está utilizando aqui são da Personal Art. E tem cupom de desconto EDPacheco. Então, você faz as suas compras. Ao finalizar, coloca o cupom EDPacheco que você ganha desconto aí nas suas compras. Pode utilizar o EVA também. Eu gosto bastante do EVA de 2 milímetros. Então, corta menor, passa a cola. Eu gosto bastante da cola spray. Eu gosto da permanente da Tech Bond. Espera secar um minutinho e coloca aqui no verso. E aqui também tá marcado aqui, ó, que é 2 vezes no forro maior. Então tá aqui, eu tô usando o bagum como forro. E foi cortado um pouquinho maior. Ó. E também tá descrito aqui que é 4 vezes no forro no tamanho do molde. Então tá aqui 4 vezes no forro, no bagum, no tamanho exato do molde. Durante a aula vocês vão entender certinho. Então isso aqui é o corpo, que são os espelhos. São poucas peças. Ó, agora é o canal do zíper. Canal do zíper, 6 vezes no tecido principal. Tecido principal, quando a gente fala aqui, é aquele que fica para a parte do exterior da bolsa, que no caso é o sintético. Então, a gente cortou 6 vezes. Por que 6? Porque são 3 compartimentos, porém, ele vai ter um zíper no meio desse compartimento. Então, é o dobro. Você borda em 3 e 3 você deixa sem bordar. E aqui eu não estou estruturando com EVA, nem com um estruturador autoadesivo. Aqui eu marco, ó, que você pode estruturar com EVA. Aí o EVA eu sugiro que seja essa medida aqui que está descrito. E aí, na parte que vai o acabamento, você coloca o EVA aqui juntinho. E na outra parte, você deixa sem, igual a gente faz nas mochilinhas do Projeto Encanto. Por exemplo, esse lado aqui eu vou colocar o acabamento do zíper. Então, eu chego o EVA até aqui em cima. Aqui embaixo, eu deixo sem EVA, 1,5 centímetro mais ou menos. Então, o EVA, ele sempre fica do tamanho. Mas eu super sugiro que você faça com TNT a estruturação dele, tá? Eu já fiz com EVA, já fiz com adesivo, autoadesivo, já fiz com um TNT. E eu preferi realmente fazer com TNT, porque fica mais fácil a confecção. Então, passei a cola spray no verso do meu material principal, deixei secar um minutinho, coloquei o TNT posicionado, posicionei em cima do TNT, e aí eu até passo a lata da cola em cima para deixar bem, para as partes se unirem bem. E aí ele fica uma estruturação bem legal. E o legal é que ele tira a elasticidade do material. Então ele fica até mais fácil de trabalhar. Então por isso que aqui o EVA é opcional, porque você pode estruturar com o TNT. E aí no forro, 6 vezes no forro maior. É muito importante que o forro seja maior mesmo, ó. Então tá aqui o meu forro. Deixa eu colocar em cima do azul para vocês visualizarem bem. Ó, tá aqui o meu forro. E tá aqui o meu canal do zíper. Ó. Vocês podem ver que ele tem pelo menos 2 centímetros a mais, praticamente. Ele é maior. Então, esse é o canal do zíper. E as nossas últimas peças é o fundo. Aqui tá descrito 3 vezes no material principal, porque a gente vai fazer 3 compartimentos. Então, tá aqui, 3 vezes. 3 vezes no forro, cortar 1 centímetro maior somente no comprimento. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu forro. Eu vou cortar aqui no tamanho certinho do meu forro. Só que aqui no comprimento,
eu tô deixando aqui 1 centímetro maior o meu forro. Na aula eu explico o porquê, mas não faz no tamanho exato, tá? Faz aqui 1 centímetro maior somente o forro. E aqui, quando eu falo do EVA também, é opcional, porque aqui eu também coloquei o TNT, que é o que eu prefiro. Então aqui eu estruturei da mesma forma que eu estruturei o canal do zíper. Eu coloquei o TNT 150 em todo o fundo. Se você quiser colocar EVA ou estruturador autoadesivo ou o que você está acostumado a estruturar, você corta menor, pelo menos 1 centímetro menor em volta todinha. E aí o restante aqui, que vai faltar, ele está em medidas complementares no nosso molde, que é a tirinha para a gente encapar ao vivo e as tirinhas para acabamento, que é o acabamento do canal do zíper. E aí, isso daqui está na segunda página do molde, que são as medidas complementares. Inclusive, vai ter nos moldes sugestão de preço, que vocês sempre me pedem, e os nossos fornecedores e parceiros também vai estar tudo ali na modelagem. Eu já vou colocar a minha etiqueta aqui. Essa daqui são etiquetas da Hotfix. Olha que linda, elas são só iniciais e elas são um luxo, né? E aí esse tipo de etiqueta da Hotfix, ela vem a etiqueta, ela vem a base para colocar atrás, ela acompanha os rebites e ela também acompanha as matrizes para usar no balancim. Porque daí quando a gente for aplicar na peça, a gente encaixa aqui, ó. E aí coloca. Eu vou mostrar aqui para vocês certinho, tá? A Hotfix são os nossos parceiros. Tudo que é de personalizado, os cursores, etiquetas, são de lá e tem cupom de desconto. Para você receber o cupom de desconto, tem no nosso grupo do Telegram, pode chamar no WhatsApp e pedir o cupom. Eu vou deixar tudo aqui abaixo na descrição. Então eu vou ensinar vocês como colocar essa etiqueta, porque ela é nova. Ela é nova no mercado. A princípio eu nunca vi ninguém ensinando a colocar esse tipo. Então aqui a gente já vai colocar aqui junto. Eu vou verificar aqui aonde eu vou querer minha etiqueta. Eu vou querer aqui do ladinho, sempre lembrando que tem que ter o espaço aqui, ó, para o nosso vivo. Então não pode ficar muito na beiradinha. Eu acho que aqui tá uma posição legal. Eu vou dar uma apertadinha só para marcar. Agora eu vou pegar aqui o agulhão e vou fazer os furinhos. Vou encaixar aqui a etiqueta. Nesse lado aqui, eu vou encaixar essa base que vem junto. Ó, a gente deixa para fora aqui, essa parte arredondada. Ó, encaixei a base. E agora a gente vai colocar o rebite que já acompanha junto. Então a gente coloca o rebite, ó, minha mão vai esconder um pouquinho, mas o que eu vou fazer aqui, ó? A gente coloca o rebite e dá uma apertadinha. Quando você vê que ele fez o clique, tá tudo ok. Então ficou assim, eu coloquei aqui os rebites e dei uma apertadinha para dar um encaixezinho. Tem duas opções, você pode colocar aqui com o balancim. Então o balancim, ele vai acompanhar essa parte que ele vai embaixo e a parte de cima que a gente rosqueia aqui. Para regular ele, a gente solta tudo, baixa, baixou, a gente aperta até o final. E aí, a gente vai encaixar aqui certinho. Ó, eu vou até retirar para encaixar melhor, para mim não acabar riscando, ó. Encaixei. A gente posiciona aqui. E aí, faz o aperto. E tem uma outra opção também. Ah, Ed, eu não consigo apertar, não tenho força e tudo mais. Você pode fazer o seguinte, ó. Pode bater com um martelinho também, tá? Então, assim, não vai estragar, porque ela já vai estar na base. Então, eu vou colocar na base,
Eu coloquei algo aqui só para não machucar a minha mesa, e aí eu posso bater com um martelo. Ó, e aqui eu vou bater. Porque o ideal é um balancinho hidráulico, um balancinho que tenha mais forças. E esse geralmente que a gente tem, pode ser que você tenha que fazer muita força, porque realmente a etiqueta é de qualidade. Então, isso daqui, o pininho que vem dentro, ele é bem resistente. Então, eu gostei bastante dessa opção de colocar aqui a base e bater com um martelo, porque daí ele ficou bem chatinho aqui, ó. Isso daqui nunca mais sai, ele fica bem presinho. E olha que lindo que fica na peça. Eu estou utilizando aqui uma máquina de transporte duplo. Essa máquina é da Costura e Bordados. Todas as minhas máquinas são da Costura e Bordados. Então, o melhor preço do Brasil, tem um pós-venda incrível, tem um suporte muito legal. Frete grátis para todo o Brasil, exceto a região norte, que tem um valor super especial. E ainda você comprando com a Costura e Bordados, você ganha 5 cursos nossos, à sua escolha, dos cursos que estão lá no nosso site edpacheco.com.br. Basta você fazer a sua compra e em até 30 dias entrar em contato comigo, ó, Ed, fiz a compra na Costura e Bordados. E aí você ganha aí os nossos 5 cursos. Estou usando aqui a agulha número 21 e a linha 100% poliamida nylon 60, que é uma linha própria aí para costurar bolsas. Dá para fazer na máquina de transporte simples, não precisa ser na transporte duplo. Tanto é que essa aula eu fiz na Mega não, na Personal Art, lá no aulão do Brás, e lá eu usei uma máquina de transporte simples e foi tranquilo de fazer. Claro que tudo vai da experiência, né? Mas não precisa ser só em transporte duplo, não. A gente vai começar aqui encapando o vivo. Eu utilizo esse vivo de plástico, e aí vão ser 4 vivos de 1 metro. 4 tirinhas aqui para encapar o seu vivo, que tá tudo ali certinho nas medidas complementares na segunda página. O que é o ideal? A gente encapar esse vivo e fazer uma costurinha mais aqui longe, ó. Então a gente só costura aqui pertinho do vivo no fechamento da peça. Nesse caso, tanto para encapar quanto para aplicar na peça, a nossa costura é aqui no meio. Não pode ser aqui juntinho. Eu não vou trocar o pezinho, que eu já estou acostumada com esse, que vem na transporte duplo. Mas se você tiver dificuldade, pode colocar aí um pezinho de zíper. Eu acho melhor, ó, para não agregar muita camada, eu acho melhor, ao invés de encapar assim, eu trago ele para cá e deixo essa sobrinha ali, ó. Porque fica mais fácil de cortar depois. Ó. Tem muita gente que diz, Ed, eu tenho dificuldade, a minha máquina também é transporte duplo, mas eu tenho dificuldade de costurar aqui sem trocar o pezinho. Mas é que se vocês perceberem, o meu calcador da máquina, ele não tá batendo aqui o início. Ó, esse início aqui. Ele tá batendo em cima, um pouquinho mais em cima nessa parte ondulada. É esse o segredo, tá? Se você botar o calcador aqui, esse calcador aqui, se você botar aqui, ele não vai dar mesmo, a costura vai cair fora. Então, o que que eu faço? Eu coloco essa parte do pezinho, que é a parte de fora, em cima do relevinho. E aí ele vai. Só lembrando que essa costura, ela tem que ser um pouquinho mais longe. No meio, tá? No meio aqui, ó. Não é nem aqui pertinho e nem muito na pontinha. É exatamente aqui no meio. E aí a gente vai deixando sempre justinho. Então, ó, joga tudo para um lado. Sobrinha tá tudo aqui para ser mais fácil de eu cortar depois. E aí eu vou deixando bem justinho. O vivo perfeitinho, ele tem que ser encapado assim, ó. Costurinha no meio, não é aqui pertinho. E bem justinho. Se ficar fofo aqui, não vai ficar legal na sua bolsa. Ó, vocês podem notar que eu vou sempre ajustando aqui, ó, para deixar ele bem justinho a parte de cima. Depois de encapar tudo,
fica muito mais fácil de cortar essa sobrinha, ó, porque ele é uma camadinha só. Aqui eu tô utilizando, ó, perolizado azul céu como material principal e nos detalhes eu tô usando Prada azul marinho. Então depois aqui a gente só vai cortar o excesso aqui. Agora a gente vai colocar o acabamento do zíper em todos os nossos canais do zíper. Essa modelagem ela foi feita para colocar esse acabamento do zíper. Se você não for fazer assim, se você for fazer ele aqui dobrado, você vai ter que aumentar a quantidade que você for dobrar assim, aqui, tá? Por exemplo, Ed, eu não quero fazer assim com o acabamento do zíper, eu quero fazer aqui, ó, dobrado e colocar o meu zíper aqui. Então, eu dobrei 1 centímetro. Você aumenta 1 centímetro do molde, porque a modelagem ela tá feita para colocar o acabamento. Então eu já coloquei de todos aqui, de todas as partes, e vou deixar para colocar um junto com vocês. Sobre o tamanho aqui do bordado que eu fiz. Ó, a gente programou para fazer 3 centímetros de altura, tá? O bordado. Claro que ele vai ficar com 3 centímetros, a letra maior. As menores vai ficar ali com 1,5, 2, mas a letra maior, ela tem 3 centímetros de altura. E aí você tem que só cuidar para fazer o bordado, claro, bem centralizado. E aqui agora a gente vai colocar o acabamento de zíper, lembrando que o acabamento tem que ficar todos para o mesmo lado. Então, por exemplo, vai ficar assim na peça, né? Então, cuidado, por exemplo, não colocar o acabamento um aqui e o outro aqui. Não, você vê a posição certinha, deixa todos para cima. E aí a gente coloca o acabamento sempre aqui na parte de cima. O acabamento de zíper, ele tem 4 centímetros. A gente vai colocar o avesso virado para cima. E dependendo aqui da largura de acabamento que você quer, vai ser a largura da costura. Você define aqui a largura. E tem que vir com essa largura até o final. Então, essa parte de cima vai ficar rente. Ó, rente ao acabamento. Se você não estruturou com TNT, essa parte aqui não está estruturada, cuidado, porque o material geralmente tem elasticidade e nessa hora pode dar uma franzida. E aí você pode colocar até uma fita crepe para travar essa elasticidade. Finalizei com o retrocesso aqui. Ó, porque daí quando eu cortar depois não vai cortar a linha. Eu vou jogar esse acabamento para trás bem justinho. Não fica bonito, gente, acabamento aqui fofo, ó. Eu até tava vendo algumas artesãs, alguns trabalhos, que essa parte aqui ela fica muito fofa, não fica legal. Aqui, quanto mais justinho for, aqui é melhor, ó. Então eu trago bem justinho para trás e eu vou fazer uma costurinha aqui. Você pode fazer aquela costura que não aparece linha aqui, mas aí ela tem que ser bem nessa junção, ou como eu que eu vou fazer aqui bem na base. Retrocesso no início. E aí eu vou jogando para trás, ó. Então, aos pouquinhos eu vou fazendo isso. Eu jogo para trás, deixo bem justinha essa parte. Eu não estico, eu tô deixando a máquina puxar. Ó, vocês podem ver que aos pouquinhos eu vou trazendo, deixando bem justo e deixo a máquina puxar. Então, vou fazer isso até no final. Lembrando que essa parte aqui eu vou cortar, então vou finalizar o meu retrocesso aqui, para depois não precisar cortar a linha de retrocesso. Ó, tô chegando até o final, então aqui eu vou dar o meu retrocesso, porque agora quando eu cortar essa sobrinha, eu não corto o meu retrocesso.
A parte de trás pode deixar assim ou pode refilar aqui. Eu vou cortar só para não agregar muita camada. E aí você vai repetir esse passo aqui em todos, tanto os que estão bordados. Agora a gente vai colocar o zíper. Então, a gente vai cortar 3 zíper. Ele foi cortado um pouco maior, uns 2 dedinhos a mais de cada lado. E eu vou pegar o forro, eu vou colocar o forro pro lado de dentro da máquina. Vou colocar o meu zíper aqui, deixo o espacinho de 2 dedinhos para cima e coloco aqui rente ao forro. Aqui no zíper, ele tem aqui exatamente onde a gente deve fazer a costura. Então aqui, se vocês notarem, ele muda a trama. Então aqui tem uma trama mais fechada, aqui tem uma trama mais aberta. Então é exatamente aqui nessa marcação que a gente vai posicionar. Porque a gente costurando aqui no local correto, não vai ficar muito distante e também não vai ficar muito juntinho a ponto de ficar agarrando o cursor. Então, respeitando essa margem, dá tudo bem certinho. Retrocesso no início. Vocês podem notar que aqui eu sempre vou arrumando, deixando rente a lateral aqui do meu forro. E aí eu vou aplicando na parte de cima. Ó, vou sempre levantando, ajustando no forro e ajustando aqui na distância correta. Eu tô aqui com o ponto 4. E aí, quando chegar no final, a gente dá um retrocesso. Eu gosto bastante desse tipo de acabamento, porque quando a gente volta o forro para o lugar, ele não aparece costura, então fica com esse acabamento impecável aqui, ó. E aqui desse lado, a gente só vai fazer uma costurinha na beiradinha, só para segurar esse forro no lugar. Agora a gente vai colocar aqui do outro lado. Então, mesmo processo, ó. Vou colocar aqui o forro do lado de dentro da máquina. Vou colocar o meu zíper. Rente aqui a lateral. E eu vou colocar aqui o meu canal do zíper. A mesma altura que tá aqui, eu deixo aqui também. A mesma distância que tá aqui dos dentinhos, eu deixo aqui também. Para ficar tudo muito bem feitinho, bem padronizado. Retrocesso e aí de novo, ó, vou levantando, ajustando aqui, ó, no meu forro. E essa parte de cima, eu vou deixando a mesma distância que eu deixei aqui. E aqui eu vou repetir o processo. Então, quando eu chegar ali no final, eu mostro para vocês. Então, ficou assim. Aqui do outro lado, eu jogo o forro pro lugar. E aí eu faço a costurinha aqui, só para segurar esse forro. O canal do zíper, ele tem que bater exatamente com o fundo. E para isso, agora a gente vai conferir. Dependendo da distância que você deixou aqui, pode ser que sobre mais ou não. Eu sempre deixo uma leve margenzinha, mas você vai conferir porque é muito importante aí deixar no tamanho certinho. Ele precisa bater certinho. Então, vou pegar o meu fundo. Ó, ele tá batendo, tá sobrando aí praticamente 1 milímetro de cada lado. E aí, o que eu vou cortar é só essa sobrinha aqui, ó. Vou pegar do lado branquinho para vocês verem, ó. Ó. Então ele bateu certinho na costura que ficou. Essa parte aqui, ó, para fora, eu corto depois. Ó, eu já cortei a sobrinha. Ó, agora tá batendo certinho com o meu fundo. E eu vou colocar os cursores.
Ó, os cursores também são da Hotfix. A qualidade é muito boa. E aí, para mim colocar o cursor, eu abro, tiro aqui, ó, só os dentinhos de um lado. Encaixo na parte maior. Chegou aqui na parte menorzinha, encaixo. E aí eu uso essa sobrinha que ficou aqui, ó, de tecido, para puxar. Aqui eu vou colocar 2 cursores, um de cada lado, mas você pode colocar um só também. Só que se você for colocar um cursor só, é importante para que fique todos para o mesmo lado, né? Todos fechando para o mesmo lado. Então, só toma cuidado nisso. Pronto, aqui é só cortar essa sobrinha que fica aqui. Então, tá aqui pronto o canal do zíper. Você vai repetir o processo aqui 3 vezes. Então, já tá os 3 canal do zíper aqui. E aí tem a opção de você fazer alça de mão ou não. É opcional, tá? Porque a gente vai fazer a alça transversal. A alça transversal, ela já dá para usar como alça de ombro também. Então, se você não quiser fazer alças laterais, não precisa colocar a meia argola. Caso você queira fazer exatamente como eu estou fazendo aqui, você vai fazer o seguinte: você vai ver as camadas. Por exemplo, o que você quer colocar primeiro? Aqui primeiro, eu quero colocar primeiro roupas limpas. A segunda parte, roupas sujas. E a terceira parte, diversos. Então, a camada que ficar sempre no meio, você não coloca meia argola. Nesse caso aqui, eu vou deixar aqui roupas sujas no meio, ó. E aí vai ficar assim, ó. Na última camada, coloca meia argola. Na camada no meio, não coloca. E na primeira camada, coloca a meia argola. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês. A meia argola, eu estou utilizando aqui uma de 3 centímetros. Então, dependendo da meia argola que você for utilizar, você vai fazer aqui, pode até pegar a alça pronta também e colocar, tá? A mesma alça que você vai usar como alça de mão. Ou você pode fazer um viradinho assim. Para fazer o virado, você vai cortar o dobro. Então, aqui, se tem 3 centímetros, você vai cortar com 6. 6 por... Aqui tem 5. Mas depois faz 6 por 6, por exemplo, porque daí o restante que sobrar você tira. Então faz um quadradinho de 6 por 6 e aí você vai fazer o virado. Como é que você vai fazer o virado? Ó? Passa uma fitinha dupla face no meio. Aqui, ó, e vem. Dá a pontinha pro meio e dá a pontinha pro meio. Assim. Exatamente o que eu fiz aqui, ó. E aí aqui a gente vai encaixar aqui. E vai ficar assim, pra gente colocar meia argola. Então a gente vai fazer isso 4 vezes, esses pedacinhos aqui de encaixar meia argola. E aí agora a gente vai pegar o nosso canal do zíper, o fundo e o forro do fundo. Então a gente vai posicionar aqui forro do fundo. O forro sempre fica com forro. Olha que coisa mais linda que fica a parte de dentro. Por isso que você deve valorizar o seu trabalho, cobrar o justo, porque a qualidade dos nossos trabalhos, gente, é impecável. Nem se compara com essas bolsas baratinhas aí de China, Shopee e tudo mais. O trabalho artesanal é um trabalho de qualidade e bem feito, né? Então a gente coloca aqui forro, forro junto com forro, né? Forro do canal do zíper com o forro do fundo. E aqui a gente coloca o fundo, o material principal. Coloca os 3 juntinhos, vai começar a costurar, um pezinho de máquina, retrocesso. Quando chegar pertinho do zíper,
Eu gosto de colocar essa meia argola depois, nesse momento. Eu poderia até costurar isso aqui antes, mas eu não gosto porque eu acho que fica uma orelhona muito grande para fora. Eu prefiro colocar nesse momento aqui, ó. Centraliza nesse zíper. Deixa um espacinho aqui para não ficar muito grande. Só para o seu pezinho de máquina passar aqui. Só para livrar a ferragem mesmo. Chegou aqui no final, retrocesso. Agora a gente vai baixar só o fundo, deixa o forro ali para cima. Vai passar uma costurinha aqui, um pesponto. Por que que eu trago só o fundo? Deixo o forro para lá, porque quando eu colocar esse forro para o lugar, ele não aparece costura na parte de dentro também. Então você vai fazer isso aqui nas 3 partes. Eu poderia já fechar, mas eu quero mostrar para vocês, se a gente for clipar, vai bater tudo bem certinho. Ó, então reserva, faço 3 vezes isso. Lembrando de a camada no meio não vai meia argola, a primeira camada e a última vai. E agora a gente vai aplicar o vivo na peça. Então aqui a gente vai precisar marcar os 4 lados. O ideal é fazer isso antes de colocar a estruturação, mas ó, um piquezinho em cima, ó, bem certinho a quina. Então eu vou marcar os 4 ladinhos. Faz a mesma coisa aqui nas laterais também. Eu vou aplicar o meu forro aqui. Então, o forro, aquele que foi cortado maior, tá? Pode ver aqui que ele tá maior, ó. Avesso do forro virado para cima. E aí eu vou fazer uma costura bem na beiradinha. É só para segurar esse forro mesmo. Bem na beiradinha em volta todinho. Então eu faço essa costurinha em volta todinho. E depois eu venho e corto todo esse excesso aqui. Ó, então eu já cortei aqui o excesso de forro. E eu fiz a mesma coisa na parte de trás. Aqui é opcional, tá? Se você quiser colocar um bolsinho interno, eu indico que você coloque um bolso de tela vôlei aqui na parte de dentro. Então você corta aí, né, com a sua altura desejada, coloca, pode colocar em todas as camadas um bolso de tela, ou você pode colocar na primeira e na última. Eu vou fazer sem bolso interno, mas fica aí a dica, se você quiser fazer, pode fazer. Agora a gente vai aplicar o vivo na peça. Então eu vou pegar aqui a tirinha, o nosso vivo, que já está encapado. Aqui o acabamento. A própria tirinha que sobra, eu uso para dar o acabamento. E aí eu vou aqui na parte de baixo. Na marcação do meio da parte de baixo, eu coloco o meu retalhinho com o avesso virado para cima. E eu coloco o meu vivo aqui do meio em diante. Eu vou fazer essa costura em cima da mesma costura que eu já fiz para aplicar o vivo. Ó, então eu não vou costurar muito pertinho, eu costuro pertinho aqui só na hora do fechamento. Eu vou costurar um pouquinho mais longe. Ó, eu vou fazendo o contorno. Se tiver dificuldade, coloca o pezinho de zíper, porque ele vai te ajudar bastante. E aí é só ir fazendo o contorno. Então o vivo ele tem que estar bem certinho na beiradinha, não pode sair e não pode entrar. Tá vendo aqui, ó? Essa beiradinha aqui, ele tem que estar bem rente a essa beiradinha. Eu vou querer colocar um chaveiro na parte de cima. Eu vou deixar então uma meia argola para a gente colocar o chaveiro. Então, quando eu termino a minha curva, eu vou pegar aqui uma meia argola. Eu vou colocar aqui uma meia argolinha de 1,5 cm.
E eu nem vou fazer o virado para não ficar muita camada. Eu só vou cortar o sintético mesmo, ó, na largura. Eu acho que até ficou muito largo. Deixa eu cortar um pouquinho mais estreito. Porque ele não vai carregar peso, ele vai carregar um chaveirinho só. Eu não quero que agregue muita camada, então eu só vou fazer isso aqui assim, ó. E vou encaixar aqui do ladinho. Eu vou deixar para fora só essa parte, eu não deixo um pedaço muito grande para fora. E aí eu continuo aplicando. Costura de preferência em cima da mesma linha. E pode fazer devagar aí, fazendo a circunferência bem certinho. Faço a circunferência, tô chegando no final. Aqui no final eu vou cortar para um se encaixar no outro. Ó, então eles vão se encaixar. E aí eu vou pegar esse meu acabamento e eu vou descer bem justinho. Mas cuidado para esse vivo não descer junto, tá? Ó, segura o vivo no lugar. Se tiver muita dificuldade, pode até passar uma costurinha aqui para segurar ele no lugar. E desce bem justinho mesmo, porque um acabamento fofo aqui não fica bonito. Ficou assim. Agora, as marcações, os piquezinhos que tem aqui, eu vou passar para a parte de cima, porque a gente vai precisar dessas marcações aqui, ó. Então, aonde tem o piquezinho, eu vou passar aqui, ó, os 4 cantinhos. Olha que coisa mais linda, gente. Essa combinação ficou demais. Imagina uma mochilinha do Projeto Encanto nessa combinação aqui. Porque essa matriz, a Pri, ela tá vendendo o combo completo. São 4, se eu não me engano. São 4 bichinhos da patrulha canina. Então, já coloquei aqui o vivo, frente e costas. Agora, eu vou colocar a meia argola aqui para a gente colocar a alça transversal. Você pode colocar essa meia argola centralizada, mas eu acho mais charmosinha colocar aqui no cantinho, até porque daí um lado fica para o chaveiro, que você pode colocar o chaveiro da própria patrulha canina ou o chaveiro com o nome da criança. E aí aqui do ladinho a gente coloca a meia argola. Eu tô usando aqui uma alça pronta e uma meia argola de 3 centímetros. Então eu vou colocar aqui no cantinho oposto do chaveiro. Ó, então eu começo a costurar aqui em cima da mesma linha. Chego aqui no cantinho, antes da curva. Ó, eu deixo só assim para fora, só para não costurar em cima da ferragem mesmo. Retrocesso. E agora, como aqui ficou no cantinho, tem que pegar a parte de trás, coloca para baixo, a parte de baixo é a que tem o acabamento. Então aqui, ó, acabamento com acabamento para ficar para baixo. E aí, de um lado, se tá aqui a meia argola, a parte de trás tem que estar do lado oposto. Então, se esse lado ficou aqui, a parte de trás tem que estar aqui. Bom, então agora eu vou colocar a meia argola no lado oposto. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar da mesma distância. Essa sobrinha aqui não precisa cortar tão rente, tá? Pode deixar ali alguns milímetros. E aí a gente vai selar com o isqueiro. Ó, a gente vai selar bem, mas a gente sela até derreter a alça mesmo. Ó, para que fique bem selado. Tanto da parte de trás quanto da parte da frente. E aí, geralmente, é bom colocar em cima do vivo mesmo, tá?
Ó, tá vendo que eu tô selando até derreter? Ah, já aconteceu. Ah, Ed, mas eu coloquei alça e aí arrebentou porque desfiou. Então é porque faltou selar bem. A gente sela até derreter, até porque isso aqui vai carregar peso, certo? Agora a gente vai medir a circunferência para fechar o canal do zíper. Vocês vão ver que o tamanho já tá bem certinho. Eu só vou medir aqui mesmo para vocês verem, né? Porque às vezes você não estruturou, às vezes o seu material tem muita elasticidade e pode ser que acabe sobrando fole. Então, a gente vai fazer a conferência aqui só para garantir que tá tudo certinho. Mas vocês vão ver que a modelagem ela tá impecável. Pode começar de qualquer lado, tá? Da parte de cima ou da parte de baixo. Ó, a gente vem colocando uns clipezinhos só para conferir. Deixa bem justinho. E vem clipando em volta tudo. Ali a parte do forro, pode levantar o forro, não precisa clipar com o forro. E aí eu vou clipando e quando chegar ali em cima eu mostro para vocês. Eu clipei em volta todo, ó. E olha como a modelagem tá tão impecável. No meu caso aqui não esticou porque a gente travou com TNT. Que aqui, ó. Por exemplo, eu quero ali um pouquinho mais de meio centímetro de margem de costura. Aqui, ó. Uns 7 milímetros, mais ou menos. Você define a margem de costura que você quer. Eu marco aqui, eu venho com o fundo e eu passo essa marcação para cima. E o que sobrou aqui é exatamente a mesma quantidade que tem aqui. Então essa modelagem ela tá muito incrível, muito impecável. Se o seu sobrou muito aqui, é porque o seu material esticou, tá? O meu não esticou nada porque tá travado. Então aqui eu já sei que todas as camadas eu posso costurar com essa margem aqui que vai dar tudo certinho. Então eu vou tirar os clips e aí eu vou fechar já as 3 camadas. Então agora a gente vai fazer o fechamento desse canal do zíper. Então eu vou colocar aqui forro com forro. Fazer exatamente como a gente fez do outro lado. Centraliza bem esse forro. E o fundo centraliza. Vou costurar nessa marquinha que a gente fez. Chegou aqui, para e coloca a meia argola na camada que precisa de meia argola, né? Então, se teve do outro lado, vai ter que ter aqui desse também. Exatamente como a gente fez do outro, ó. Centraliza a meia argola. E continua a costura. Joga só o fundo. E a gente faz a costurinha aqui. Coloca o fundo pro lugar. Ó, já aconteceu com você de nessa parte você começar a costurar e quando vê não deu, faltou fundo aqui? Então é justamente por isso que eu deixei 1 centímetro de fundo a mais no comprimento lá no início da aula que eu falei. E vocês vão ver que vai bater certinho, ó. Ó, eu vou alinhar a lateral e aí eu vou começar a costurar. Eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, só para segurar esse forro mesmo. Vocês vão ver que quando chegar aqui no final, vai bater bem certinho, não vai sobrar aquele 1 centímetro. Ó, tá vendo como bateu certinho? Então quer dizer que se eu não deixasse aquele 1 centímetro a mais, aqui não ia dar certo. Ia faltar forro. E aí nessa hora, quando falta forro, é a hora que você dá aquela leve esticada para o material esticar e não ficar franzido. E é aí que a sua bolsa fica feia, fica torta.
Porque exatamente, não pode esticar nada, gente. Qualquer parte da bolsa, se você tem que dar uma esticada, isso daí vai ficar torta a sua bolsa, não vai dar certo. Então, é esses mínimos detalhes que fazem toda a diferença. Por isso que é muito importante você ser nossos alunos, porque eu explico para vocês esses mínimos detalhes que dão um resultado final perfeito. Ó, aqui do outro lado eu tô fazendo a mesma costurinha. Às vezes você não entende por que a sua peça não deu certo, por que ficou torta, por que ficou franzida. Se você der uma leve esticada em qualquer processo da bolsa, não vai ficar bonito. Feito isso, teve umas sobrinhas aqui, porque essa parte eu não nivelei com fundo. Se você nivelou todas, não vai ter sobrinha. Então a gente só corta a sobrinha, porque tem que ficar bem retinho essas laterais. Dá uma olhadinha aqui, ó, se sobrou um pouquinho de fundo, tira, de forro, tira esse forro. E as laterais deixa bem retinho. É muito importante estar tudo bem retinho e sem forro aparecendo, para dar tudo certinho o resultado final. Agora a gente vai marcar os meios. Então eu coloco aqui, ó, costura com costura. E aí eu venho trazendo bem certinho. Só que aqui eu marco o meio, não é só em cima e embaixo. Eu vou marcar nas laterais também. Lembra que lá no corpo a gente fez 4 marcações em cima e embaixo, de um lado e do outro. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente faz em cima e embaixo. E aí depois eu vou mostrar aqui como que a gente faz nas duas laterais. Agora que a gente já marcou em cima e embaixo, agora a gente vai colocar aqui, ó, marcação com marcação. A marcação de cima com a de baixo. E vem trazendo retinho para marcar as duas laterais aqui também. E você vai fazer isso nos 4 lados. A gente vai começar a fazer o fechamento. Então, vou pegar aqui a parte da frente e eu vou ver qual a camada que eu quero da frente. Lembrando que a camada do meio não tem a meia argola, então eu deixo essa como segunda camada. E eu vou colocar a parte da frente aqui como limpas. Então, essa parte aqui que está descrito limpas, eu vou colocar na parte da frente. Então, ó, meio com meio. Ó, meio com meio. Cuidado para não colocar o contrário, colocar esse limpas para trás. Meio com meio da parte de cima. E aí eu clipo para segurar tudo isso no lugar. Sabe quando a gente costura roupa? Não sei se você já costurou roupa, que a gente alfineta antes. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui a gente não usa alfinete, claro, a gente usa clipe. Para garantir que o resultado dê certinho de primeira. Ó, meio com meio da parte de baixo. Coloco 3 clipezinhos aqui para segurar. E a lateral também. A gente marcou a lateral, o meio da lateral. Então, vou vir aqui, ó, pique da lateral com o meio da lateral. E eu clipo os dois juntinhos. O outro lado a mesma coisa. Então agora é só colocar o clipezinho e distribuir tudo. Ó, o outro lado a mesma coisa, meio com meio. Então já tá clipado tudinho, em volta todinho. E agora a gente vai fazer o fechamento. Eu uso essa regra aqui porque facilitou demais a vida das minhas alunas, porque geralmente é feito por esse lado, né? Só que por esse lado, quando chega nas quinas, se a peça é pequena, é um pouquinho mais difícil de estar encaixando as quinas. Pela parte de dentro, ele é mais fácil, porque já está o contorno feito.
Não precisa estar apertando, amassando a peça para fazer encaixar as quinas. E também tem uma regrinha aqui que eu desenvolvi, que é quando a gente foi aplicar na peça, a gente costurou um pouquinho mais longe. Ó, lembra aqui que a gente costurou um pouquinho mais longe o vivo? Então, e tá aqui é essa costura aqui. Então quer dizer que agora, se a gente costurar uns 2 milímetros para dentro dessa costura, aqui, ó, ele vai 2 milímetros para dentro, por exemplo. Ele vai ficar bem pertinho do vivo e ele não vai aparecer linha quando a gente desvirar essa peça. Usando essa regra, não precisa nem calcador de vivo. Claro, se você se sente mais à vontade, pode colocar o calcador de vivo. Mas essa regra é muito boa para quem tem dificuldade de fechamento, tá? Treina essa regra porque é uma regrinha básica e tudo que é com regrinha é mais fácil. As quinas aqui você pode ajudar com um alicate. Então você pega, encaixa o alicatezinho aqui, vai segurando e vai fazendo. Gente, não tem fechamento mais fácil do que esse. Esse é o melhor fechamento, é o fechamento mais fácil para quem é iniciante, né? Porque quem já tem experiência é muito fácil. Só que a gente tem que estar pensando que tem bastante iniciantes que assistem os nossos vídeos. E aqui eu quero que quem é iniciante dê certo de primeira. Então, ó a regrinha, minha costurinha tá aqui. 2 milímetros para dentro. E olha pelo lado de dentro, como é mais fácil. Tudo vai se encaixando, não preciso amassar a peça. Então esse método aqui é muito bom. Muitas alunas falam que mudou completamente o fechamento com esse método, porque é muito mais fácil. Por quê? Qual é a dificuldade das artesãs? Desvirou a peça. Ou acabou costurando em cima do vivo, ou tá aparecendo linha. Né? Essa é a maior dificuldade. Ou ficou longe demais a costura, o vivo ficou longe demais. Então, com essa regrinha aqui, não tem erro. Claro que se você está começando agora, não vai ser assim tão fácil quanto você está vendo aqui, até pegar o jeitinho. Mas continua, persista, que vai dar tudo certo. Aqui, ó, segura com o alicate para não escapar a parte de baixo, nas quinas, né? Eu tô sempre cuidando aqui, ó, para a parte de baixo não escapar. Eu tenho que estar enxergando essa parte de baixo aqui. Finalizou? Cada vez que eu olho essa combinação, eu acho mais perfeita ainda. Tá muito incrível essa combinação aqui. Agora eu vou trocar a linha para colocar o viés. Vou colocar a linha branca. Mas antes eu vou aproveitar a linha azul para colocar o vivo aqui. Porque essa parte aqui, ela vai vivo. Tiveram até algumas alunas que questionaram lá na aula, Ed, não seria bom colocar esse vivo antes de eu colocar na peça? Seria até melhor, mas pode ser que acabe dando algum tipo de erro, principalmente se você está iniciando. Por exemplo, o vivo ele vai sempre no lado oposto. Aqui, ó, por exemplo, limpas está aqui. O vivo ele vai no lado oposto. E pode ser que você se engane e coloque nesse lado. Por isso que eu prefiro fazer dessa forma, colocar aqui depois. Mas, se você se sentir mais confortável, pode colocar antes. E aí você já sabe que o vivo é do lado oposto, aonde está limpas aqui. A aplicação do vivo aqui é exatamente como a gente já fez. Vou começar aqui pela parte de baixo. Eu coloco o meu vivo aqui embaixo, centralizado. E aí eu vou
Exatamente como a gente colocou o vivo antes, ó. Em cima da mesma linha, respeitando aqui a parte de fora. Ó, mas não fica difícil não, tá? De colocar o vivo depois. É bem tranquilo, ó. Chego aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Eu corto, meço certinho onde eu vou cortar. Eu corto, encaixo um no outro e baixo o acabamento. Bem justinho esse acabamento. E aí eu já vou fazer as marcações, porque eu vou precisar dessas 4 marcações. Eu vou pegar um branco aqui, um lápis branco, porque o meu é marinho, e aí o branco ele destaca mais, né? Marcação da parte de baixo e das 2 laterais. Agora eu vou trocar a linha para mim deixar essa linha toda branquinha dentro, então eu vou colocar a linha branca. Agora a gente vai aplicar o viés, já coloquei a linha branca na parte de cima também. Eu vou começar aplicando o viés aqui da parte de cima da peça. Porque quando a gente for desvirar e eu olhar dentro, eu não vou ver emenda de viés lá no fundo. São tudo pequenos detalhes, só que fazem aí toda a diferença. Então eu vou começar aqui a junção pela parte de cima. Eu estou usando o viés Boneon, mas você pode cortar uma tirinha do seu forro. E vai dar super certo também, tá? Uma tirinha aí de 3 centímetros. E aqui eu vou costurar em cima da mesma costurinha aqui que eu já fiz, ó. Então deixo meu viés bem justinho, metade para baixo, metade para cima. E aqui eu vou deixando ele bem justinho, ó. Colocação de viés também é prática. Se você estiver começando agora, vai ser um pouco mais difícil. Foi muito difícil para mim, mas a prática leva à perfeição. Então, quanto mais você praticar, mais o seu trabalho vai ficando perfeito e fácil. Aqui, ó, o que eu posso te ajudar nesse processo são essas dicas. Metade para baixo, metade para cima. Deixa bem justinho e vem costurando em cima aqui da mesma linha que você fez antes. Não costura muito para dentro, muito além dessa linha, porque senão pode pegar em cima do vivo. Tô chegando aqui no final, eu vou cortar. O viés Boneon ele desfia, ó, então a gente vai selar. E aqui é opcional, você pode fazer uma dobrinha para finalizar. Ou você pode costurar reto mesmo, se você tiver muita dificuldade de fazer essa dobrinha. Que fica super bonito, ou você pode até estabilizar com a fita aqui, fita dupla face. Agora a gente vai desvirar essa peça, ó, joga tudo para fora. Com essa camada aqui desvirada, agora a gente vai trabalhar na repartição interna. Vai ter 2 repartições internas. Uma eu já deixei pronto aqui. Por que eu pedi para vocês cortarem 2 vezes? Porque o avesso do bagum, ele não é muito bonito, ó. E aí, se a gente simplesmente colocar assim, uma camada só, esse lado de dentro vai ficar bonito, só que quem abrir esse compartimento vai ver o avesso do bagum. Por isso que eu pedi para vocês cortarem duplo, porque daí a gente coloca assim, ó. Avesso com avesso. Então aqui pode juntar as 2 partes e fazer uma costurinha bem na beiradinha em volta. Ou fazer como eu vou fazer aqui, que eu passei uma fita dupla face em volta todinho. Ó, passei em todos os cantinhos a fita.
E aí eu vou unir, ó, avesso com avesso, o direito fica virado para fora. E aí eu uno as quinas, deixando todas as quinas bem certinhas, ó. E aí eu não preciso fazer essa costurinha. Já fica pronto, eu aplico na peça assim mesmo. É muito importante marcar os 4 lados, igual a gente marcou no corpo. Ó, piquezinho em cima, pique embaixo. Agora aqui do outro lado também, ó. Agora é o contrário. E o piquezinho nas laterais. Ah, Ed, eu não quero passar a fita dupla face, acho que é mais rápido costurar. Então não precisa, ó. Junta as duas camadas e faz uma costurinha. Só que é muito importante, ó, os dois lados estarem bonitos, ó. E agora a gente vai colocar o nosso primeiro compartimento, né? Depois que a gente desvirou, eu vou pegar aqui, ó, vou clipar meio com meio da parte de cima. Eu clipo aqui. Tem algumas pessoas que fazem sem viés, sem vivo nessa parte. Pode fazer sem vivo também, tá? Colocar o vivo só na camada da frente e das costas. Fazer essa camada do meio sem vivo. Aí é opcional, você pode usar a sua criatividade. Ó, a parte de baixo também. Coloco a marcação com a marcação. E aí eu clipo. E as duas laterais, por isso que a gente marcou as laterais, que agora fica muito mais fácil de ter um resultado final perfeito, ó. Lateral com lateral, pique com pique. O outro lado a mesma coisa. Aqui, pique com pique. E aí você pode colocar o clipezinho em todos os contornos. Ó, então ele ficou assim. Agora eu vou fazer a costurinha. É muito importante que essa costurinha bata em cima dessa linha aqui. Então, essa mesma distância que ficou aqui é ideal que fique desse lado também, tá? Porque senão pode ser que apareça linha quando você for encaixar a segunda camada. Então, só vê aqui, né, aproximadamente quanto ficou aqui a distância, ó, do finalzinho do vivo até essa linha e tenta fazer a mesma distância do outro lado. Pode abrir a camada aqui, pode abrir o zíper para ficar mais fácil. E começa aqui na lateral, costurando aqui pela parte de dentro e procurando fazer aí com a mesma distância. Só não faz uma distância menor que essa, senão vai aparecer linha depois, tá? Então, ó, vem tirando os clipezinhos, vem costurando. Aqui, ó, a parte das quinas, o alicate ajuda. A gente segura aqui. Ó, tira o clipezinho, segura com o alicate e vem. E aí a gente vai fazendo essa costurinha em volta todinho. Ó, detalhe muito importante para dar certinho de primeira, tá? A sua primeira costura tem que bater em cima dessa daqui. Tá vendo essa partezinha aqui que não bateu? Eu vou vir aqui e vou fazer uma costurinha um pouquinho mais para dentro. Vai por mim, se não bater essa primeira costura em cima, vai aparecer linha quando você for desvirar. Então, precisa bater em cima, tá? Igual eu vou fazer aqui, ó. Você dá uma olhadinha em volta. Se viu que não bateu em cima, entra um pouquinho mais aqui, ó. Nem que você pegue um lápis aqui e, ó, desenhe aproximadamente aonde tem que bater aqui, ó. Mas precisa, tá? Bater em cima da primeira linha. Ó, aqui de novo, subiu um pouquinho, então eu vou bater. Assim você pode ter certeza que vai dar tudo certo de primeira, sua peça vai ficar perfeita.
Então, eu só vou descer um pouquinho mais essa costura aqui. E aqui, ó, que subiu um pouquinho também. Então, agora a gente vai colocar a segunda camada, que é a camada do meio, que ela não tem a meia argola na lateral. Lembrando que de colocar a frase em cima do vivo. Então, como a frase tem que ficar em cima do vivo, ó, vou colocar aqui, ó. Pique com pique da parte de cima, a frase na parte aqui que tem o vivo. E aí aqui eu vou clipar como a gente já fez nas outras vezes. 3 clipezinhos na parte de cima, 3 na parte de baixo e nas laterais. Eu vou até abrir aqui, ó. Ó, agora veste ele. Ó, parte de baixo. Pique com pique. E nas laterais também. Ó, então eu já clipei em volta todinho. E agora eu vou fazer aqui, ó, eu vou ter que fazer a costurinha para dentro dessa costura que eu fiz aqui. Então vou começar pela parte de cima, porque daí depois eu já encaixo o meu viés. Se você fazer para dentro dessa costurinha aqui, não vai aparecer linha. Então, aonde é quina, segura com alicatezinho. Ó, costurinha para dentro, para não aparecer linha depois. Alguns milímetros para dentro, né? Também não aprofunda demais. Mas como a gente já conferiu tudo pela parte de fora, essa conferência que a gente acabou de fazer, a gente já conferiu tudo. Então a gente sabe que vai bater bem certinho, costurando um pouquinho para dentro. E aí nas quinas o alicate ajuda. Por isso que é muito importante ali a primeira camada, você ter costurado em cima da linha, por isso que eu ajustei. Porque agora a gente tem essa segurança de não aparecer nenhuma linha. Então eu vou costurando em volta todinho, sempre uns 2 milímetros para dentro dessa linha. Vou colocar o viés. Eu não vou filmar colocando o viés novamente, porque a gente já fez na parte da frente. E eu não quero que fique uma aula aí muito cansativa para você. Mas é exatamente como a gente fez na parte da frente. E aí a gente já retorna. Eu já costurei em volta e já apliquei o vivo. Essa parte aqui, agora a gente só vai repetir tudo que fez nessa. A gente vai colocar o vivo nessa parte aqui. Então, ó, aqui, ó, pode dar uma encaixadinha para dentro para abrir espaço. Aqui na parte de baixo. Ó, aplica aqui, coloca o vivo. Eu coloquei aqui a linha azul. E aí vai costurando em cima da mesma linha que você já costurou aqui. Então vai usando a mesma linha para aplicar aqui na peça. E aí a gente vai costurar em volta todinho até chegar lá embaixo, exatamente igual a gente fez na primeira camada. Então já apliquei o vivo nas 4 marcações. Eu já dei o risquinho aqui passando a marcação para cima. E aí agora a gente vai jogar essa camada para fora. Se tiver muito difícil aí para você, pode aquecer com um secador, que daí o sintético ele fica mais molinho. Ó. E agora ele não aparece a linha. Ó, tá vendo que não aparece? Se o seu tá aparecendo a linha, é porque você não seguiu a regrinha que eu falei anteriormente, que eu vou repetir agora.
Aqui a gente vai repetir o processo. Ó, então, assim, ó, dependendo da quantidade de camadas e repartições, você só vai repetindo o processo. Qual é o processo? Pega o forro. Ó, tá vendo que a divisória dentro fica bem bonita, ó. Aqui, se você optar colocar aquele bolsinho de tela em todas as divisórias, pode ser também, mas é super opcional. Então, agora a gente vai repetir o processo. Vou pegar a divisória, vou clipar aqui, ó, meio com meio da parte de cima, da parte de baixo e nas laterais. Então, eu já clipei em volta todo e agora a gente vai costurar por dentro. Lembrando que a costura tem que bater em cima dessa primeira. Se não, vai aparecer linha aqui quando você for desvirar, tá? Então, é muito importante bater em cima dessa primeira. Então, eu vejo aqui aproximadamente, ó, quanto que tá para dentro. Aqui, essa parte aqui, ó, pode dar uma amassadinha, pode abrir espaço. Se quiser também passar bem o secador para dar uma amolecida. Ó, tinha acabado a linha da parte de baixo, já troquei. E agora a gente vem costurando aqui, ó. Vai sempre cuidando para ficar aí na mesma distância. Não deixa esse forro sair para fora. Ó, a parte das quinas, segura com alicate e vem costurando. Então, a gente vai costurar aqui em volta todinho. Em volta todo. Então, agora a gente vai para a última camada. Ver se bateu em cima da primeira costura, batendo em cima. Agora a gente vai para a última camada, lembrando de essa parte aqui que está escrita ficar para a parte que está ao vivo. Então eu venho aqui pela parte de trás, ó, verifico, ó, o diversos está aqui no vivo. Então eu vou clipar aqui para a gente encaixar a nossa última parte. E aí eu só vou repetir. Então, clipo em cima, clipo embaixo e nas duas laterais. Então, eu já clipei em volta todinho. E aí, aqui a gente só vai repetir o processo, costurando um pouquinho para dentro dessa linha, igual a gente já fez nas outras camadas. Aqui pode puxar para cá, pode abrir espaço. E aí, a gente vai costurando aqui sempre para dentro dessa linha, para não aparecer costura quando a gente for desvirar. Se tiver muito dura essa parte aqui, pode passar o secador, deixa mais molinha, porque o sintético ele vai dar uma amolecida, porque tem plástico na composição. E aí ele vai ficar mais maleável, muito mais fácil o fechamento aqui. Não precisa sofrer, não precisa, né, sofrer com uma peça dura aí. Pode deixar aí mais maleável. E aqui a gente só vai costurando um pouquinho para dentro. Então, vou fazer toda essa costurinha em volta e vou aplicar todo o viés em volta, como eu já fiz nas outras camadas. E aí a gente vai finalizar colocando o fundo. Então, já coloquei o viés aqui. Agora a gente vai finalizar colocando o fundo, essa parte aqui. Então, a gente vai jogar essas camadas para dentro. Como eu disse anteriormente, se ficar muito difícil, pode aquecer com o secador. Até mesmo para não amassar muito. Mas aqui no meu caso eu só vou empurrar aqui, ó. Depois o secador tira todas as marquinhas. Abrir espaço. E aí eu vou colocar a última camada, lembrando de colocar aqui, ó, meio da parte de cima com o meio da parte de cima. Lembrando que a parte de cima é a que tem a meia argola. Então aqui, meio com meio. Ó, coloco os clipezinhos para segurar.
A parte de baixo também, meio com meio do fundo. E as laterais. Travando bem os 4 meios, para não ficar nada torto, eu venho e distribuo o clipezinho no restante. Ó, aqui a gente só vai repetir o processo, então lembrando, ó, de costurar um pouquinho para dentro dessa costura. Então, eu já fiz a costura em volta todinha, porque a gente já repetiu esse processo, é a 4ª vez que a gente está repetindo. Então, ó, um pouquinho para dentro em volta todinho. Então, tá aqui, essa é a nossa costurinha que a gente aplicou, o vivo, e a gente costura um pouquinho para dentro. E aí, a gente finaliza com o viés boneon, exatamente lá, igual a gente fez ali na primeira camada. Eu vou passar o viés aqui em tudo. E aí a gente vai dar uma aquecida com o secador e vai desvirar para ficar mais molinho. Ó, eu já desvirei, ela já tá bonitona, mas ela não nasceu bonitona não. Ela saiu toda amassada. Então o que eu fiz? Passei o secador, aqueci bem para tirar todas as marquinhas, todos os vincos. Então ele saiu completamente os amassados. Eu enchi bem a peça, porque quando você aquece, ela fica molinha. Então a gente enche a peça, agora para ela pegar o formato que a gente quer. Modela bem esse vivo, todos os vivos, ó. A gente vai modelando, ó, vai fazendo a quina bem certinho, as partes arredondadas. A gente vinca esse vivo, os vivos aqui do meio também. E aí vai modelando até ela ficar bem certinha. Algumas coisas que a gente ouve falar, não pode colar o TNT porque senão ele vinca e nunca mais sai, né? Lenda urbana. Eu usei TNT na peça inteira colado. Vocês viram que a gente amassou, porque essa camada teve que entrar dentro dessa e teve que entrar dentro dessa para a gente colocar o fundo. Então a gente amassou para dentro, colocou o fundo e mesmo assim não ficou vinco, tá? Então quando você escutar esse tipo de coisa, não cola porque a cola vai destruir a sua peça. Não cola TNT porque vai acabar com a sua peça. Não. O culpado não é a colagem, o culpado não é a cola. O culpado é a colagem que é feita. No meu canal lá do Instagram eu já ensinei o método certinho de fazer a colagem. Eu tô sempre falando sobre, porque e olha que a gente amassou essa peça. E ela tá todinha colada e ela não tem vinco. Então escute quem te mostra como fazer. Ed, mas eu não uso cola, porque senão ela destrói a peça. Então me explica por que a minha peça ela tá toda lisinha, depois de a gente amassar, enfiar, apertar, né? E você tá vendo ela aqui, ó, não tem vinco nenhum, ó. Toda lisinha, sem vinco. Então assim, se a sua tá ficando, não tá saindo as marcas, é porque você não tá fazendo a colagem da maneira correta. É muito importante fazer a colagem da maneira correta para ter um resultado final aí muito bom. Se você não quiser usar cola, não precisa. Ela não vai, só que ela não vai ficar assim extremamente estruturadinha. Ela fica com o tecido solto. Deixa eu explicar aqui melhor para vocês. Tem muitas pessoas que não usam cola, né? Tudo bem, não tá errado. Só que vamos supor o seguinte, se você está trabalhando com um material muito molinho, deixa eu pegar aqui um pedaço de um material mole. Então eu vou dar um exemplo para vocês, porque às vezes eu falo e pode ser que não dê para entender só falando, né? Vamos supor, vou fazer minha bolsa sem colar a estrutura, né? Vou colocar aqui o TNT e vou colocar aqui a peça. Vou fazer a costurinha em todos os ladinhos, né? Aqui, nessa costurinha que eu tô fazendo,
o material ele tá esticando, porque ele tá solto aqui. Então, assim, ó, o material esticou, porque o verso dele, ele tem algodão, ele é uma malha de algodão, e o algodão estica. Então, nessa costurinha que eu fiz, sem estrutura, o meu material, ele esticou, e ele tá com a estrutura solta. Então, quer dizer que essa parte aqui da frente nunca vai ficar durinha. Dependendo se a pessoa for muito profissional, ela fica bonita também. Só que não vai ficar com esse aspecto duro, duro mesmo. Por quê? Isso aqui é um tecido molinho, ele é mole e ele tá solto, ó. No fim das contas, eu acredito que dá um resultado final, tá? Porque, ó, ele tá solto. Não tem nada de errado na costura criativa. Não tem nada. Ah, Ed, se eu não colar a estrutura tá errado? Não, não tem nada errado. Nunca é errado. Cada um tem a sua técnica. Eu tô explicando aqui por que eu gosto de colar. Ó, dá aspecto de tecido solto. Isso aqui não tá estruturado. Por mais que tá com TNT atrás, isso aqui não tá estruturado. Ó, ele tá mole. Tá mole, tá? Ó. Agora, quando a gente cola, ó, por exemplo, aqui eu passei a cola spray, esperei secar um minutinho e aí eu vou colocar o TNT atrás. Quando eu colo, tô colando isso aqui, travei a elasticidade, esse material não vai esticar mais. Deixa eu só tirar essa parte aqui que tem cola, para não sujar minha máquina aqui. Ó, então colei. Eu gosto até de quando colar, ó, aderir bem, ó. Geralmente eu passo a lata da cola, tá? Eu passo a lata da cola assim para aderir bem. Pronto. Travei toda a elasticidade, então esse material não vai esticar mais. Quando eu costurar... Ó, quando eu for costurar, ele não vai esticar. E ele tá duro. Ó, tá duro o material. Tem uma grande diferença aqui, ó, entre os dois. Ó, aqui forro solto, mole. Aqui durinho, durinho, durinho. E aí ele dá esse aspecto aqui, ó, de bolsa dura, de bolsa realmente profissional. Só tô explicando aqui, né? Porque como eu gosto de fazer, eu sei que tem muita gente que não cola a estrutura e não cola a estrutura por causa do medo de amassar a peça. Mas eu tô te ensinando aqui que o problema não é a cola. O problema é como você está fazendo essa colagem. Porque a gente fez a peça aqui toda colada e não está amassada. E se eu consigo fazer, você também consegue. Porque a gente pode tudo. Só basta não ter medo, querer evoluir, querer aprender, querer avançar cada vez mais. Agora a gente vai finalizar aqui fazendo a alça transversal e a alça de mão. Vou colocar um chaveirinho aqui. A alça de mão eu vou fazer aqui de um jeito bem básico aqui, para a gente não estender muito. Mas eu sou apaixonada nesse tipo de acabamento de alça aqui, ó. E eu já ensinei ele gratuitamente aqui no canal do YouTube, então super indico que você assista, porque vai fazer um super diferencial, tanto para alça de mão quanto para alça transversal. E ele fica super sofisticado. Inclusive, ele tem uma parte aqui, ó, para pendurar chaveiros. Então é muito linda essa alça. A que a gente vai fazer aqui é tradicional, então na alça de mão a gente vai pegar 60 centímetros de alça e vai colocar um mosquetão em cada ponta. Vai fazer uma dobrinha para acabamento. E aí aqui a gente costura ou coloca 2 rebites. Depois a gente limpa, tira as linhas. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado.
Para alça transversal, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó, para de mão a gente vai usar 2. Para alça transversal, a gente vai fazer a mesma coisa, só que a gente vai colocar um regulador no meio. Então, ó, primeiro começa pelo regulador. Eu tô sem a alça cetinada no marinho aqui. E aí eu tô com aquela outra alça tradicional. E eu não tô mais acostumada a fazer com essa. Porque ela é durinha, né? A alça cetinada que eu compro na Personal Art, ela é mais molinha. Eu padronizei tudo aqui com aquela alça. Além de ela ser muito bonita, ela é mais molinha, fica mais confortável. Colocamos o regulador aqui. Vou trazer retinho. Vou colocar aqui o mosquetão. De baixo para cima, de cima para baixo. Já tá com a regulagem. E aqui do outro lado eu coloco outro mosquetão. E aí tem a opção, essa alça aqui, a mamãe consegue usar tanto como alça de ombro, tanto como alça transversal. E essa alça aqui, a gente encaixa ali nas 2 meia argola laterais, 2 de um lado, 2 do outro. E aí usa como alça de mão. Ó, eu tava analisando aqui, como eu acho essa alça muito larga e não fica confortável de pegar aqui, eu vou ensinar um acabamento para vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó. Vou pegar aqui o mesmo sintético da cor do material, com 12 centímetros de comprimento. A largura é o dobro da sua alça. Como eu tô aqui com uma alça de 4 centímetros, eu coloquei 8 de largura. Eu vou achar aqui o meio. Nesse 12, que é o comprimento, eu vou marcar o meio. Eu já ensinei algumas vezes a fazer isso daqui. E eu vou marcar o meio dessa alça também. Ele deixa muito mais confortável aí para uma alça transversal. Marquei o meio, aqui tá o avesso da minha peça. E aí eu vou colocar uma fita dupla face em cada cantinho, só para estabilizar aqui no lugar. Então, uma em cima e uma embaixo. Então, aqui tá o comprimento, eu coloquei uma no comprimento de baixo e uma no comprimento de cima. Ele é um acabamento super facinho de fazer, mas dá um destaque aí na peça. Eu centralizo isso aqui. Meio com meio, meio com meio, mesma distância que deixo embaixo, eu deixo em cima. E aí eu vou dobrar, dobra bem justinho. E dobra bem justinho de baixo também. E aqui eu vou fazer uma dobrinha. Eu vou começar a costurar na lateral, na parte que tá fechada. Ó, começo pela parte fechada. Foi um pontinho a mais, que não era para ter ido. Chegou aqui, deixo a agulha para baixo, viro, costuro essa parte que tá aberta. E chego aqui na lateral, finalizo. Ó. Então ele fica aqui, ó. Aí, claro, agora a gente modela, né? Pode até passar um secador para modelar. Ele fica redondinho, tá? É só modelar. E aí ele fica muito mais confortável de pegar a alça, porque aqui tá muito larga, né? Ele não é confortável. Aí aqui, ó, fica muito mais confortável, dá um destaque a mais aí na sua peça. Ó, então esse é o resultado final. Olha como ficou lindo, gente, esse simples detalhe, facílimo de fazer. Tá vendo como ele já pegou o formato, ó? Só no fato de a gente amassar, colocar calor, ele já pegou o formato. Ó, ele fica um detalhe muito lindo para usar assim como com alça de mão. Aqui eu coloquei um chaveiro. Esse brasão aqui também eu fiz com a Hot Fix. Fica super luxuoso na peça.
Ó, coloquei uma correntinha, pode colocar um pedacinho de sintético também, uma cordinha. Coloquei também aqui um pomponzinho. Ó, ficou assim. Pode colocar o chaveirinho também com o nome da criança. E aí tem as opções de usar aí como alça de mão ou com alça transversal ou alça de ombro, que daí a gente coloca aqui. Tudo isso é muito legal fazer um vídeo mostrando como que se usa, dando as opções. Não tenha vergonha de mostrar, afinal de contas, você precisa vender, né? E para vender aí, ó, nada melhor do que mostrar as opções para o seu cliente e mostrar como se usa, né? Para chamar mais atenção e você vender muito mais. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.